E na Lava Jato, é inequívoco que a Petrobras foi saqueada durante os governos do PT, nos mandatos anteriores. E a Lava Jato revelou isso de uma maneira muito robusta, até porque cerca de 6 bilhões de reais, dados oficiais da própria Petrobras, foram devolvidos. Dizer que aquilo foi parte de um plano de golpe é um pouquinho difícil e não existem provas sobre isso. A impressão que todos têm é que esse é um jogo jogado, que os ministros já têm a sua convicção de que teria havido uma tentativa de golpe e que o Bolsonaro seria condenado. Como é que vai julgar e dizer que está sendo um julgamento imparcial? Eu vou estar ajudando a derrotar o PT em 2026. Fala pessoal, quero deixar mais uma entrevista aqui para vocês com o ex-juiz e agora senador Sérgio Moro, onde ele vai falar diversos assuntos e principalmente sobre essa questão da prisão de Bolsonaro e sobre essas pessoas que estão julgando o Bolsonaro, a exemplo o Flávio Dino e o Alexandre de Moraes e o ex-advogado do Lula, que é o Zanin. Então nessa entrevista aqui ele vai falar sobre as ilegalidades desse julgamento, vai falar por que ele não deveria acontecer com esses juízes e vou deixar esse vídeo completo aqui para vocês conferir. Antes, deixa aquele like, curte, comente, compartilha. Vamos assistir esse vídeo agora. Dizer que aquilo foi parte de um plano de golpe é um pouquinho difícil e não existem provas sobre isso. Aí o que aconteceu antes? O debate vai ser, bem, golpe não houve, senão nós saberíamos, cá entre nós, né? O que teve até ali foi uma tentativa ou ficou no plano da cogitação? Um plano que não foi adiante. Vai ser esse debate que vai ser feito dentro ali do Supremo Tribunal Federal. Eu creio que o Supremo deveria fazer algo, talvez não esteja nos seus planos e provavelmente não irá fazer, mas seria o melhor. Tanto para a gente ter um julgamento justo, mas também para a própria imagem do Supremo, mandar esse caso para a primeira instância. Por quê? A impressão que todos têm é que esse é um jogo jogado, que os ministros já têm a sua convicção de que teria havido uma tentativa de golpe e que o Bolsonaro seria condenado. Espero que isso não seja realidade, mas essa é a impressão geral. Alguns ministros já deram declarações sobre esse caso, ou sobre o próprio acusado, o ex-presidente Bolsonaro. Então, um ministro falou, equiparou o Bolsonaro a um demônio. Como é que vai julgar e dizer que está sendo um julgamento imparcial? Outro ministro figura ali como uma possível vítima, nos termos da acusação, de um plano lá de sequestro ou coisa parecida. Também vai gerar questionamento sobre imparcialidade. Então o melhor seria mandar para a primeira instância e resolve esse problema. Então o melhor para todo mundo seria o Supremo se livrar disso, manda para a primeira instância, vai poder ainda se debruçar sobre isso num eventual recurso e vai dar aquela sensação para a população de que não é um jogo de cartas marcadas. Não creio que o Supremo irá fazer isso, mas seria o melhor para a própria instituição evitar entrar nesse caso tão politizado. Agora, no material que foi apresentado pela PGR, o senhor vê fortes indícios de tentativa de golpe, inclusive com a participação do ex-presidente Bolsonaro como líder desse processo? O que eu posso dizer é o seguinte, quando eu estava na CPMI do 8 de janeiro, e nós vasculhamos ali material probatório, tivemos acesso a depoimentos, e vendo agora também a própria denúncia, tem uma dificuldade em se relacionar o 8 de janeiro com o que aconteceu antes. Então chega um momento que a denúncia dá mais ou menos um salto, dizendo que o 8 de janeiro, aquelas manifestações, foram algo orquestrado. Não me parece que existem provas ou evidências suficientes para se fazer esse tipo de afirmação. Aquelas invasões, depredações foram erradas. Mas dizer que aquilo teve um maestro, que teve um mentor, falta pelo menos elementos probatórios sobre isso. Se é isso que aconteceu, eles não vieram à tona até o momento. E se esses elementos não vieram à tona até o momento, normalmente o que se presume é que não houve. Eles vão sopesar as provas, as evidências, vão ter que fazer uma avaliação. Enfim, mas o 8 de janeiro, a meu ver, claramente não tem provas de que aquilo foi resultado de algo planejado. Se surgir essa prova, posso até morder minha língua, mas até o momento não existe. Agora, o senhor defende, né, tem alguns projetos e discussões acontecendo no Congresso para anistiar os condenados do 8 de janeiro. O senhor defende algum tipo de anistia?
eu tenho sido defensor de anistia para os manifestantes do 8 de janeiro. Por quê? Porque as penas que foram aplicadas foram absolutamente desproporcionais. Então você pegar uma senhora lá, Fátima, né, que ficou com isso, Fátima de Tubarão, senhora que se excedeu, fez coisa errada, destruiu o patrimônio público, motivada, né, com motivações ali erradas, mas 17 anos para uma pessoa dessa, que se excedeu na turba, na violenta emoção, não tem justificativa. Eu até tive a oportunidade, Marcela, de falar com alguns ministros do Supremo e dei essa opinião. Olha, essas pessoas erraram, mas a pena não pode ser desproporcional. Os vilões viraram os ministros do Supremo e as vítimas aquelas pessoas que foram apenadas de maneira desproporcional. O que eu defenderia? Uma pena curta de prisão ou uma pena de prestação de serviço. Mas como vários deles já foram condenados, vários deles estão com prisão preventiva de 3 anos, agora é hora de uma anistia geral para eles. Do contrário, o que vai acontecer? Vai uma inversão, que ninguém aprovava as ações dos manifestantes do 8 de janeiro. Quando aconteceu, todo mundo viu aquilo como errado e dava razão para o Supremo. Ao Supremo deu essas sanções pesadíssimas, inverteu a lógica. Como que o senhor vê a participação do ex-presidente Bolsonaro nesse processo? Pelos indícios que foram apresentados, não que ele seja culpado ou não. Essa vai ser a grande discussão. Aquilo foi uma tentativa ou ficou no plano da cogitação? Porque se ficou no plano da cogitação e não houve o exercício de atos executórios do golpe, então não tem crime, houve desistência voluntária. Por isso que o ideal é que nós tivéssemos um julgamento acima de qualquer suspeita. Não só justiça, mas aparência de justiça. E quando você tem ministro Supremo, até ministro que veio aqui falar, né, que dá opinião sobre o caso, sobre o resultado do caso, se houve ou não houve golpe, aí aquela aparência de justiça fica prejudicada. Quando você tem um ministro que diz lá que o presidente é um demônio, a aparência de justiça fica prejudicada. Então a melhor forma de evitar essa armadilha, e hoje nós estamos nesse debate, mas é um debate, é um julgamento histórico, daqui a 5, 10 anos ainda vai estar falando sobre isso, a melhor forma do Supremo resolver esse problema para ele mesmo, até para ele manter a credibilidade como instituição, seria, olha, vamos mandar para um juiz, para outro juiz de primeira instância, que vai julgar e eu vou poder decidir em recurso sobre esse tema. O Lula não foi julgado em primeira instância, né? Depois houve toda essa reviravolta, que veio uma reviravolta política, mas eu não decretei a prisão do Lula. Nós esperamos o julgamento do recurso no TRF, da 4ª Região. Aí 3 outros juízes disseram que era crime. O Supremo denegou um habeas corpus que visava impedir a prisão do Lula. Só foi emitido mandado de prisão após a denegação do habeas corpus. Então várias instâncias estiveram envolvidas naquele julgamento. O que eu defendo particularmente para o ex-presidente Bolsonaro e os demais acusados é um julgamento justo, que, a meu ver, não deve ser no Supremo Tribunal Federal. Não porque os ministros, né, tenham, vamos dizer assim, algo negativo em relação a eles, mas pelo ocorrido, pelas declarações que alguns fizeram, a aparência do julgamento justo não deve ser lá, não será lá, não acontecerá lá. Então, o que a gente defende é que eles tenham todo o direito de defesa, um julgamento técnico imparcial de primeira instância. Aliás, o que eu tenho defendido também, Marcelo, acabar com o foro privilegiado para todo mundo. Todo mundo tem que ser julgado como cidadão, qualquer outro cidadão, julgamento em primeira instância, com recurso. Esse julgamento direto no Supremo Tribunal Federal, senador, deputado, ministro, presidente da República, é uma anomalia não republicana. E no Senado Federal, a meu ver, gera também uma relação não muito saudável entre os senadores e o Supremo Tribunal Federal. Nós estaríamos, de certa maneira, também privilegiando o princípio da igualdade, que é o princípio maior de qualquer república, que é tratar todo mundo de maneira igual, pelo menos no que não sejam diferenciados. Eu não vejo por que um senador, ou um deputado, ou um ministro tem que ter um tratamento privilegiado em relação a um cidadão comum que é acusado de crimes. A Jato, a gente estava discutindo sobre
crimes de corrupção, de suborno. E nós tínhamos lá normalmente provas muito categóricas. Então, depósito de milhões de dólares na conta na Suíça de um colaborador, e o colaborador dizia, olha, esse dinheiro veio, sei lá, da Odebrecht, e era possível fazer um rastreamento documental desse dinheiro. Um diretor da Petrobras, ou às vezes ali um político que tinha se corrompido. Tudo que um colaborador fala tem que ter corroboração em outras provas. E na Lava Jato é inequívoco que a Petrobras foi saqueada durante os governos do PT, nos mandatos anteriores, e a Lava Jato revelou isso de uma maneira muito robusta, até porque cerca de 6 bilhões de reais, dados oficiais da própria Petrobras, foram devolvidos. Então é inequívoco os fatos. Depois houve uma reviravolta política, tá? Critico os nossos tribunais por conta disso, especialmente o Supremo. Acho que ali não são razões técnicas, houve uma reviravolta política. E, infelizmente, esse trabalho foi, em boa parte, esvaziado. Embora fique o exemplo de que o Brasil pode, sim, lutar contra a corrupção. Então, quando chega lá um diretor da Petrobras e diz, recebi $1 milhão de suborno. Ó, tá meus extratos, a minha conta. As autoridades têm a condição de ir até o banco e conferir, para ver se aqueles documentos são reais, e fazer o rastreamento até a sua origem, confirmando quem foi o pagador daquele suborno. Então, ainda que ele minta em algum momento desse percurso probatório, você vai ter a prova documental. Agora, é evidente que um colaborador que se retrata, que muda de versão, isso enfraquece a credibilidade do seu depoimento. Por isso, mais um motivo, seria importante que o Supremo passasse esse caso para ser julgado pela primeira instância, para que a gente possa ter uma valoração da prova mais distante, vamos dizer, de calor político desses fatos. A gente respeita as decisões judiciais, decisões dele que têm sido referendadas por uma turma, por maioria de votos, uma maioria inclusive apertada, mas não vejo razões jurídicas para essas anulações. Vejo, inclusive, casos de pessoas que confessaram. Vai lá o Palocci, vai lá, sei lá, Léo Pinheiro, confessam os crimes, dizem que pagaram suborno ou receberam suborno, devolvem o dinheiro, apresentam as provas documentais e, de repente, por um suposto vício processual, aquilo vem ser anulado. Isso tem feito a imagem do Brasil desabar no mundo inteiro. O país já foi uma referência durante a Lava Jato no combate à corrupção, inclusive exportou provas, né, de suborno transnacional para outros países, empresas brasileiras que infelizmente pagaram suborno lá fora, ou empresas estrangeiras que pagaram suborno aqui no Brasil. E hoje o Brasil está com uma imagem absolutamente deteriorada, exportando até impunidade. A consequência disso, mais clara, no ranking da Transparência Internacional. O Brasil desabou, né, a pior nota da sua história, ficou em 108ª posição nesse último ranking, num ranking de 180 países, né, ao lado de vários países, e aqui sem qualquer demérito e preconceito, mas países que tradicionalmente têm uma imagem e reputação ruim em matéria de prevenção e combate à corrupção. Então isso é péssimo para o Brasil, isso tem sido apontado, mas infelizmente está fora, vamos dizer, do meu alcance, do meu poder, fazer algo em relação a esse tema, já que são decisões proferidas ali pelo Supremo. O presidente Lula, embora eu tenha plena ciência, plena convicção de que nós agimos ali com correção no caso dele, mas ninguém discute, por exemplo, que José Dirceu, alguém acha que ele foi inocente, que não foi condenado antes do mensalão e não foi condenado corretamente ali na Lava Jato, Sérgio Cabral, Eduardo Cunha, os diretores da Petrobras que foram condenados. Então, alguém fraudou provas, alguém falsificou provas, alguém cortou direitos dos acusados para obter condenações? Não. Não teve nada disso. O que tem é uma reação política. O que eu mais ouço, Marcelo, assim, os abusos e excessos da Lava Jato, mas aí eu fico me perguntando, mas quais são? Né? Me diga um fato determinado, um abuso específico que levou à condenação de algum inocente,
alguém que tenha sido erroneamente condenado, você não tem resposta. Mas você tem sim uma reação do sistema que foi muito forte. O Brasil, tradicionalmente, é um país com problemas para enfrentar a corrupção e, infelizmente, o cenário hoje é negativo. Agora, a gente precisa retomar essa agenda. A pergunta, a meu ver, mais importante é como é que a gente retoma a agenda anticorrupção. Vai ter que mudar de governo, porque o governo atual é hostil a essa agenda anticorrupção, inclusive perseguiu aí agentes da lei envolvidos na Lava Jato, naquele trabalho que foi feito. E então a gente tem muita dificuldade em prosseguir nesse cenário. Na polícia, as pessoas estão desestimuladas. É só conversar com o pessoal da Polícia Federal. Por que a gente não tem grandes casos de corrupção hoje sendo investigados ou aparecendo? As pessoas veem o que aconteceu no passado. Tentaram caçar meu mandato de maneira injusta. O TSE e o TRE do Paraná tiveram a sabedoria de rejeitar acusações que eram frívolas. Mas a perseguição sim existiu. Aí você vai falar para um delegado, vai lá, vai investigar corrupção no governo do PT para ser retaliado depois? Não vai. Por que o Supremo reverteu a execução da condenação em segunda instância? A Vaza Jato tem alguma coisa a ver com isso? Ela justificava essa revisão dessa jurisprudência que era tão importante? O que a gente tem, na verdade, é um retrocesso geral e no meio disso tudo colocam lá a história da Vaza Jato, mas no fundo é um país que retrocedeu numa agenda importante que transcende episódios ali específicos de indivíduos, ainda que eu tivesse eventualmente alguma culpa, mas não vejo dessa forma. Eu vou estar ajudando a derrotar o PT em 2026. Não sei quem vai ser o candidato. Nosso partido, União Brasil, tem um forte candidato que é o Ronaldo Caiado. Tem outros também que estão se apresentando. O próprio presidente Bolsonaro, talvez, se recuperar a elegibilidade, pode ser um candidato. Mas tem aí o Tarcísio, tem o próprio Ratinho lá no Paraná, tem o governador Zema, tem muita gente se colocando. O que a gente não pode ter é a continuidade de um governo do PT, que a gente está vendo o desastre, que está sendo do ponto de vista econômico e institucional. Porque a dívida pública está crescendo, os juros estão nas alturas, já se fala numa recessão no segundo semestre. E se a gente for pensar assim, puxa, o que o governo avançou? O que o Brasil avançou nos últimos 2 anos? A gente não tem uma resposta. Nem o governo tem o que apresentar. E esse é o grande problema do governo. Parece que o Lula veio com a único objetivo de querer dizer que era inocente, porque foi eleito presidente. Mas, na verdade, eleição de presidente não é para dizer se alguém é inocente ou não. E os tribunais não o inocentaram. E veio para arrumar emprego para a companheirada. Porque são 39 ministérios, um inchaço da máquina pública, estatais com prejuízos, e o Brasil patinando. Até a reputação internacional do Brasil contaminada pela aproximação do Lula com esses regimes autoritários. Inclusive aqui na própria América Latina, fazendo aqui graça com o Maduro, recebendo ele com pompas no início do governo, tendo uma posição dúbia em relação à oposição venezuelana, mantendo aquela antiga estima que não dá para entender em relação à ditadura de Cuba, e hostilizando, por exemplo, a Ucrânia, com aquele anti-americanismo ainda infantil. O Brasil não avançou nada. 2 anos de governo e não foi encaminhado um projeto de lei do governo federal sobre segurança pública ao Congresso. Até essa PEC já virou uma lenda lá, viu, Marcelo? Porque faz quase 1 ano que se fala nessa PEC, mas até hoje não foi encaminhada. Se você quiser fazer de 2 a 5 mil reais apenas com o seu celular aqui na internet, eu vou deixar o link disponível lá no primeiro comentário fixado. Assista a aula que é totalmente gratuita. Não é pegadinha, não é aposta, não é jogo, não é nada que vai envolver dinheiro seu. Nada, não é falcatrua, nada. Não é essas coisinhas de tigrinho, nada disso. É algo totalmente honesto aqui na internet. E veja só esses resultados e você pode fazer também. É claro que você assista a aula, aprende como fazer e com certeza você vai ver os resultados na sua vida.
Eu sou uma prova viva de que isso pode acontecer. Eu já fui incrédulo. Já teve um tempo lá atrás que eu não acreditava que era possível fazer dinheiro aqui na internet. Eu não acreditava, eu era incrédulo. Até o dia que eu assisti a aula, que eu adquiri o método, aprendi a maneira certa de como fazer dinheiro aqui na internet e veja só esses resultados. E você pode fazer também, desde que você estude e aplique o método da maneira certa. E você pode ganhar dinheiro aqui na internet. É totalmente possível. Se você trabalha e quer acrescentar uma renda no seu salário, faça isso aqui na internet, até porque o salário de hoje em dia não dá para nada. Então você tem que ter outras fontes de renda para acrescentar nas suas coisas. E se você quiser viver, é possível também. Quantas e quantas pessoas não vivem através da internet? Muitas pessoas. Então, aí você diz, mas eu não acredito que isso é verdade. Então assista a aula, é totalmente gratuita, não vai ser cobrado nada de você. O link está no primeiro comentário fixado. Você clica lá, assista a aula, você vai ver todo o passo a passo, como se construir, como fazer vídeos aqui na internet. Veja só, eu faço vídeos aqui na internet através desse canal que você está assistindo e veja só os resultados. Ou seja, você pode fazer também. Você diz, mas eu não tenho uma câmera boa, eu não quero aparecer. Não precisa aparecer. Você pode fazer vídeos anônimos. Postar vídeos na internet sem mostrar seu rosto. As pessoas nem sabem que é você e está lá um vídeo seu e mensalmente aquele vídeo está gerando renda para você. Então, isso é totalmente possível de fazer aqui na internet. Tem um passo a passo, um método no link que está lá no primeiro comentário e aqui na descrição. Tem um passo a passo de como você fazer isso, de 2 a 5 mil reais. Então, se você está na dúvida, tire suas dúvidas. Se você não acredita, assista. Não vai ser cobrado nada de você. Se você tiver interesse, você vai e aplica o método. Se você não quiser, também você não vai perder nada com isso. Mas eu tenho certeza, se você fizer tudo passo a passo do jeito que está ali, você vai colher os resultados e você vai dizer, ainda bem que eu apliquei esse método e posso gerar receita e renda aqui na internet. Então, assista esse vídeo, porque eu não sei por quanto tempo ele vai estar no ar. Pode ser que a qualquer momento ele saia do ar e eu não poste mais esse link aqui. Então aproveite essa oportunidade e eu tenho certeza que você vai ser muito beneficiado com esse treinamento que está lá no primeiro comentário fixado. Clica lá no link. É interessante essa entrevista que o Sérgio Moro deu, porque ele falou grandes verdades aí, que hoje o sistema anulou. A exemplo disso, a prisão do ex-presidente, aliás, a prisão do presidente Lula, que hoje era para estar preso. Até agora ninguém provou que ele é inocente, que nada daquilo aconteceu. A exemplo disso é justamente os bilhões que devolveram do saqueamento da Petrobras e tudo aquilo que fizeram. Então, ninguém negou isso. O que aconteceu simplesmente foi uma justiça política dentro do STF, né? A ponto de anularem as condenações do presidente Lula. Disseram que o Sérgio Moro não tinha competência, não era para ele ser julgado lá em Curitiba. Então, simplesmente anularam porque queriam, naquele tempo, colocar o Lula como candidato, porque era isso mesmo que eles queriam. Então, fizeram uma manobra ali. Mas dizer que a Lava Jato foi algo errado, porque hoje os ministros estão dizendo isso, que a Lava Jato foi a pior coisa que aconteceu, que não era para ter acontecido naquele tempo. O Sérgio Moro foi parcial, era para ter sido imparcial. O Sérgio Moro estava planejando, na cabeça deles, né, e da esquerda. O Sérgio Moro já estava arrumando o caminho para Bolsonaro ser candidato da direita. Então, essa é a conversa, mas ninguém provou o contrário. Agora, infelizmente, o que está acontecendo é as pessoas que foram presas naquele tempo, que delataram, que roubaram a Petrobras, que saquearam, devolveram. A prova de que a corrupção aconteceu é que eles devolveram milhões e milhões de dinheiro. Ou seja, se fosse inocente, não tinha para que devolver. Então, eles mesmos sabem que o erro aconteceu, mas o que fizeram os juízes do STF? Simplesmente soltaram. Soltaram o Eduardo Cunha, soltaram o José Disseu e toda a quadrilha e patota da esquerda. E agora estão aí, todos na cena do crime e o cabeção, presidente da República. Como disse o Geraldo Alckmin, Lula vai voltar à cena do crime e voltou. E o Alckmin voltou atrás dele. Então, simplesmente, é inegável
que a corrupção aconteceu aqui no Brasil e ainda está acontecendo hoje. No ranking mundial dos países mais corruptos, o Brasil está quase no primeiro lugar, se a gente for analisar dessa forma. Porque no índice de segurança jurídica, essas coisas todas, o Brasil é uma vergonha no mundo. Então, é lamentável, é triste, e esse governo que está aí coopera para isso, né? Não trabalha para fortalecer. Como disse o Sérgio Moro, qual foi a proposta que ele mandou para o Congresso Nacional para combater corrupção, para a segurança pública? Proposta nenhuma. Proposta nenhuma. Porque esse governo não está nem aí para combater corrupção, para combater a bandidagem, não está nem aí. Não é à toa que a maioria dos votos dele veio do presídio. Não é à toa que a maioria da bandidagem apoia o governo que está aí. E eu concordo claramente com o que o Sérgio Moro disse. 26, o Sérgio Moro vai trabalhar para tirar ele. Tem que fazer isso mesmo. Infelizmente, esse governo está durando demais. Tá uma dor de cabeça para o Brasil. Ninguém aguenta mais. Não é à toa que as pesquisas mostram que as pessoas não querem mais ele. A aprovação só caindo. A desaprovação lá em cima. E ainda tem um grupo ainda que defende com unhas e dentes esse governo que aí está. É triste, é lamentável, mas essa é a realidade. Mas sabemos, o fim desse mandato está chegando. A não ser que aconteça algo extraordinário ano que vem para que ele se reeleja. Só algo extraordinário mesmo, naquelas caixinhas mágicas, junto com o STF, TSE... E bilhões e bilhões que eu tenho certeza que ele vai gastar para tentar essa reeleição. Tenho certeza disso. Nem que ele quebre o país, ele vai tentar essa reeleição de toda forma. Então, é triste, é lamentável, mas essa é a realidade. Mas tomara que ano que vem um novo presidente surja, independente do nome. Se for Bolsonaro, Caiado, Romeu Zema, Tarcísio, Ratinho Júnior, sendo qualquer um, tirando o Lula... Isso é o que importa, porque o povo brasileiro já sabe que esse governo que está aí não está fazendo nada, não vai fazer nada. E nem as promessas que ele fez, ele cumpriu, nem vai cumprir. Essa aqui é a realidade. Então eu queria trazer esse vídeo para compartilhar com vocês. Se gostou desse vídeo, deixa aquele like, curte, comente, compartilha. Inscreva-se aqui no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.